Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissa Talk Show. Hoje um episódio especial, dia 15 de outubro, Dia do Professor. Esse profissional que é tão importante para a educação do nosso país, tão importante para a formação de outros profissionais, né? O professor é aquele que forma as profissões, os profissionais. Então hoje o episódio bem especial, vamos estar falando sobre educação e hoje aqui tem um cara feríssimo. Esse cara que veio para falar com a gente o cara é especialista em educação voltada para a tecnologia em si. Hoje, como a gente fala de tecnologia no nosso canal, então vamos falar sobre educação tecnológica, o quanto ela é importante. Então o tema desse episódio é a tecnologia da educação das crianças será fundamental para o futuro profissional. Vamos falar um pouco sobre isso com o Thiago Tamer, que será o nosso convidado de hoje. O Thiago, eu pedi para eles os dados dele, eu falei assim, Thiago, manda para mim aí e tal, os seus dados para poder anunciar você no episódio, né? O mais engraçado foi a forma como ele escreveu aqui, assim, desistente de engenharia mecatrônica no último ano, desistente de administração no primeiro ano, atualmente graduando em engenharia de controle e automação, né? E hoje ele atua como um profissional formador de outros professores na metodologia Lego Education. Ele é o PO Lego Education as a Service, trabalhando aí na formação de outros profissionais, outros professores, para trabalharem com tecnologia na educação. Então, vamos falar com ele agora. E aí, Thiago, beleza? Fala, Cleber, tudo bom? Cara, é isso aí, é complicado, né? Todo mundo acha que a gente tem que seguir o passo a passo e fazer tudo certinho, mas por que não mudar tudo, né? Por que não, né? Eu falo brincando naquela situação, mas, cara, até inclusive para os meus alunos eu falo, né? Cara, como é que você vai saber se você gosta se você não tiver aquele contato? Não é? Eu lembro que no ensino médio tinha uns testes vocacionais, porque tinha que decidir logo. E daí eu comecei engenharia mecatrônica e falei, cara, não é isso. Não é isso, não é aqui nessa universidade. Estava em outra, comecei a programar, virei programador, falei, não, chega, não preciso mais disso. Mas é isso, né? Tentar, errar várias vezes até achar o resultado correto. Eu mesmo, eu tenho um técnico em eletrônica, um técnico em transações imobiliárias, e a minha graduação foi em análise dos sistemas. E aí? Né? Cara, a gente vai se encontrando, né? A gente vai experimentando novas áreas e outra. Uma coisa que eu acho bem interessante, que o profissional que ele conhece outras áreas, além daquela que ele atua, ele é um profissional mais completo, em todos os sentidos. Tanto profissional, como emocional, como, né, todos os pontos, os fatores, porque ele já passou por várias situações, né? Então ele conhece um pouco de cada. Ele é um cara muito polivalente, né? Mas, cara, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo bacana. convite. Eu pensei, não, eu vou ter que chamar o Thiago pra gente falar sobre o Dia do Professor, cara. Ele é o cara porreta. A gente se conheceu lá, onde que foi? Se conheceu lá em Curitiba? Na onde? Eu acho que foi na First Lego League ou na OBR. Primeiro foi lá na FLL, né? Depois a gente fez lá a formação pela Lego, né? Lego Education e tudo mais, que teve os embaixadores, né? Da educação. Isso, exatamente. Cara, a gente sempre estava envolvido, né? Sempre envolvido com essa parte de robótica, eu tenho um lema, Kleber. Se você é do mundo da robótica e não tem nenhuma relação com outra pessoa, é porque você não está ainda no mundo da robótica. Não. Porque toda a galera da robótica no Brasil cabem em alguns ônibus. Cabe. Mas certamente não vai encher um estádio de futebol, não vai encher um teatro. Cara, mas isso que é bacana. O network que você faz, né? Você aprende muito. Cara, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa contigo, eu aprendi muita coisa com a galera que participa da FLL. Cara, quando eu entrei na FLL, pra quem não conhece, a FLL é uma liga, né, pessoal? Que a gente fala que é um torneio de robótica, é o First Lego League.
Se quiser falar um pouco mais, você tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Explica um pouquinho mais o que é a FLL para a galera. É uma confraternização do conhecimento que ela é proposta pela FIRST, que é uma fundação sem fins lucrativos. A Lego entra como parceira, mas a gente tem Rockwell Automation, a gente tem a 3M, enfim, tem vários outros grandes participantes, e daí para cada faixa etária tem um desafio diferente. Eu digo que ele é uma confraternização do conhecimento porque ele não é uma competição, né? Ele é um torneio, ele é um encontro, uma grande festa, para fazer com que as crianças retribuam para a sociedade essa trilha que elas passaram ali no desenvolver de uma pesquisa científica, na trajetória de fazer um robô funcionar e resolver os desafios da mesa. Então, claro, né, tem a parte ali do robozinho funcionar, ganha pontos e tal, yes, beleza, passa para frente, mas também tem a parte do encontrar pessoas do Brasil inteiro, fazer amigos, desenvolver um projeto de pesquisa e apresentar esse projeto de pesquisa. Então, dos torneios de robótica, para mim, é o melhor que tem no mundo. Mas a gente tem outros muito bons. OBR, TBR, sim, e por aí vai, né? Cada um com a sua especificidade ali, com a sua característica mais marcante. É muito bacana, cara. Você vê a criançada ali empenhada, né, em resolver, levar soluções para problemáticas do dia a dia, muitas vezes coisas que a gente nem imaginava que poderia ser desenvolvido ali no ensino médio, a galera vai lá, né? Lógico que só quem presenciou, quem participou sabe o quanto é interessante isso, né? O nível de conhecimento para... Eu poderia ficar 1 hora aqui explicando a First Lego League e o pessoal não ia conectar. Tem que participar, tem que ir lá ver para sentir, falar, cara, é muito massa mesmo. Muito massa. Então, isso casa muito com o que a gente quer falar hoje, né? A educação tecnológica para o futuro da profissão. Eu tenho certeza absoluta, e você também vai falar com uma propriedade muito grande, que as crianças que participam desses projetos, né, desses torneios de conhecimento, cara, eles se tornam pessoas, não só pessoas, mas profissionais muito engajados com a parte do conhecimento, né? Sim, sim. Você pode ter certeza que vão ser profissionais ali que vão ter uma inteligência emocional muito grande, além das capacidades técnicas que eles vão desenvolver durante o processo. Mas, cara, fala pra mim um pouco de como que você começou a se envolver com isso. A gente fala que a educação, ela brota, né? Aquela bichinho de educação pica você, fala, pô, eu quero ser educador. A gente pode usar vários termos aqui, né? Professor, educador, técnico, mediador, facilitador, tem um monte. Transmitir conhecimento. Esse é o principal. Como que você se viu? Assim, eu quero trabalhar com isso. Porque hoje né, você é focado em desenvolver soluções, promover a melhoria nesses processos, né, de transmitir o conhecimento, né, junto com o pessoal da Lego. Agora, fala pra mim, como que surgiu como foi esse start? Cara, eu sempre fui professor, desde os meus 19 anos, sempre na minha vida adulta, né? Então, com 19 anos, um jovem adulto, eu já comecei a dar aula. Dava aula em curso técnico, eu dava aula de HTML, CSS, PHP, que era uma coisa que eu gostava, aprendi sozinho, li livros, comecei a aprender isso na faculdade também e já comecei a compartilhar. Mesmo na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu ajudava ali os meus amigos a entender melhor cálculo numérico, controle, enfim. Então, esse desejo por compartilhar conhecimento, por transmitir e por provocar aquela outra pessoa a buscar conhecimento por conta própria, a gente permeia aí em várias formas de atuar como educador, né? Mas começou desde cedo. E, em paralelo, eu era programador, gestor, trabalhava em escritório, camisa social, sapato, tal, todo arrumadinho, às vezes até gravata e blazer. E daí chegou um momento que eu decidi ser apenas professor. Sabe aquela pergunta? Você trabalha também ou você só dá aula? Então, eu só dava aula. De 2013 a 2016. Foi quando eu descobri a First Lego League, a OBR, os torneios, né?
a mãe de um aluno meu bateu no meu ombro e falou assim: professor, eu acho que você deveria ir lá ajudar o pessoal do torneio. Eu falei assim: eu também acho que eu deveria. Ela falou: então apareça lá a tal horário, fale com tal pessoa e diga que eu mandei para você ir lá. Eu falei: sim, senhora. Uma mulher desse tamanho aqui. Como é que eu vou dizer não, né? Aí eu apareci lá e falei assim: oi, eu vim aqui ajudar. Para quem eu cheguei a falar isso? Laureano, que é o cara, né, da robótica no Brasil. Ele falou assim: quem é você? Falei: então, é que não sei o que. Ele falou: ah, cara, quer saber? Procura o que você vai fazer aí, vê quem que você ajuda. E daí tinha a Adri, que hoje é minha amiga, estava ajoelhada montando arena, parafusando assim, sozinha. E naquele torneio tinha em torno de umas 18 arenas, era arena pra caramba. E eu falei assim: oi, tudo bem? Você quer ajuda? Ela falou: cara, pega umas ferramentas aí e começa. Eu falei: beleza. E assim entrei no mundo dos torneios. Estava começando a ser professor de robótica, especificamente professor de robótica, desde 2013. 2019, aliás, 2019, não. 2016, 2017, 2018, 2019. Até meados de 2020, eu atuava mais como um formador e empreendedor. E 2020 até agora trabalho dentro do educacional como formador de professores para Lego Education e o PO da solução Lego Education as a Service para escolas privadas. Então a minha trajetória foi como educador, ajudando as pessoas, querendo ajudar ali nas matérias da faculdade. Entrei para o mundo da programação, empreendi, fiz muito dinheiro, mas não me trouxe felicidade, não me trouxe plenitude no coração. Voltei, foquei mais para a educação, empreendi em educação e hoje trabalho especificamente com educação. Não mais dentro de sala de aula. Sim. Provendo soluções, fazendo melhorias, né? Exatamente. Eu acho que o mundo me levou para onde eu estou hoje e estou feliz por enquanto. Está inovando. Você está buscando inovar esse processo de educação. Acho que um bom resumo. Porque, lógico, a gente sabe que, como você falou, né? Você foi convidado a participar e uma coisa que é interessante, né? Que todos que estão lá atuando dentro, né? Seja como juiz ou como colaborador desses torneios, né? Eles vão todos de forma gratuita, né? Ninguém ganha nada por isso. Né? Eu mesmo participei. Acho que se brincar, cara, acho que também comecei em 2016 na OBR, quando a gente levei a primeira equipe como técnico. E até a gente levou um prêmio como escola de destaque lá por participação. E depois eu fui convidado para junto com para cooperar, né, na FLL como juiz de design. E nisso foram 3 anos seguidos. Inclusive a gente até participou lá no Nacional, lá no Rio de Janeiro, você estava junto lá. Aquela experiência, cara, você pega a nível nacional, a galera do país inteiro. Você vê as crianças ali. Lógico, tem as crianças que elas chegam ali, precisam trabalhar mais a questão emocional, ela às vezes vai sofrer ali uma derrota ali em determinada situação, às vezes ela não vai, ela vai, né, se sentir mal, mas o mais bacana... Vai sentir uma frustração, talvez, porque ela estava naquele espírito, preciso ganhar. Isso, mas cara, sabe o que mais me chama a atenção? Que aqueles que ganharam, eles não é que consolavam, eles apoiavam, incentivavam aqueles que não conseguiram alcançar o objetivo. Sim, né? Isso é louvável. Cara, que é os cores, né, da competição, né? Aquela questão de compartilhar o conhecimento, apoiar o colega. Cara, é sensacional isso. Isso é uma coisa que traz uma experiência gigantesca para as crianças, né? Você é pai, né? Eu também sou pai, então eu espero que eu consiga fazer com que a minha filha participe desse tipo de torneio de conhecimento para ela agregar ali aquela questão de empatia. É uma coisa assim que hoje falta bastante, né? Mas vamos tentar mudar isso aí com o nosso trabalho, né? O professor, ele é resiliente, ele, por mais de todas as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia, ele está ali disposto a cumprir a sua missão. É uma coisa muito louvável. Cara, show de bola. Não sei se você quer contar um pouco aí por que você entrou nessa... Não você entrou na área em si, né? Mas por que hoje você passou por esses processos de evolução e
você chegou a uma graduação que você está fazendo hoje, né? Que é o processo de automação, se eu não me engano, né? Engenheiro de controle e automação. O que isso está mais relacionado aí com a sua área? Ou você está fazendo isso mais por conta da, da graduação em si? Um pouco por conta da graduação em si, porque eu resolvi fazer um mestrado, e para fazer mestrado você precisa finalizar uma graduação, necessariamente. Uhum. Mas eu decidi voltar, fiz de novo uma outra engenharia. A controle de automação e a mecatrônica são muito próximas, né? Sim. Mas a controle de automação ela vai um pouco mais para a área matemática e para o futuro das máquinas. Sim. O que exatamente as máquinas vão fazer daqui para frente, a gente não sabe. O que eu consigo ver, o que eu consigo vislumbrar para um futuro, é que a gente vai ter cada vez mais máquinas autônomas. Então eu queria ter isso no background para passar para a próxima etapa, que é ir para um mestrado em educação, que é o que eu amo de verdade. Eu deveria ter feito física, pedagogia, sei lá, alguma outra coisa muito mais focada para a educação, mas daí eu pensei, bom, vou ter isso em background, porque eu quero fazer o meu mestrado focado nisso, né? A educação correlacionada com a automação. Uhum. Mas esses processos, o passo a passo de fazer o ensino básico, chegar até o 9º ano do fundamental, depois passar pelo ensino médio, depois passar por uma graduação, depois passar por um mestrado, depois passar por um doutorado, é um passo a passo, é uma Sim. burocracia social Exatamente. que a gente eu lutei muito contra ela, ainda mais na época que eu estava fazendo a graduação, até 2010, que eu estava fazendo engenharia mecatrônica e administração, eu pensei, quer saber? O Steve Jobs não terminou a graduação, todo mundo empresário, está todo mundo muito bem, só que eles estão numa realidade completamente diferente, né? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente tem 7% da população graduada, 13% da população que ingressou, de alguma forma, o ensino superior, que eu me enquadro nesses 13%, né? Ingressou e provavelmente não terminou ainda, e 7% graduado. É um número muito pequeno, diferente do número dos Estados Unidos ou diferente do número da Europa, que não é muito maior, tá? O deles fica em torno dos 20%. Mas é uma realidade diferente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito essa necessidade desse passo a passo, do título, do diploma, mas eu acho que o principal ganho ali dentro é você, ali dentro da academia, dessa burocracia, é você entender a passar etapas, você criar o seu próprio networking, você ter contato com pessoas da área, às vezes não pessoas da área, mas os amigos que eu fiz desde o primeiro ano de faculdade, eu guardo até hoje alguns, e eu tenho relações comerciais com eles, então algum ganho você tem. Eu não sou contra as universidades, eu tenho ressalvas ali a respeito da necessidade de algumas matérias, ou daquele rigor e tal. Isso que me revoltou ali na época que eu comecei a empreender. Eu já toquei um pouco sobre esse assunto também aqui no canal. Até vou deixar lá em cima lá os cardzinhos falando aí a respeito do Digão, quando ele entrou na área de TI sem graduação. E eu toquei justamente nesse assunto, eu fiz você puxar justamente por isso. Por isso eu tenho embrenhado essa cultura da graduação. Muitas empresas têm essa cultura de contratar se o cara tá fazendo graduação. O cara às vezes não leva nem em consideração o conhecimento técnico, se o cara tem um curso técnico. Que é algo que é muito mais focado em mercado do que, né? Exatamente. Como que é o nome daquele tipo de graduação? É o tecnólogo. Cara, um tecnólogo ele tem muito mais competência. Bom, vamos lá, eu estou sendo generalista, mas no geral, eu sinto que o tecnólogo em mecatrônica, por exemplo, ele tem muito mais competência de atuar na área do que o engenheiro mecatrônico. É que o tecnólogo, a propósito do tecnólogo quando foi criado, justamente é essa, é o cara ser mais tecnológico e mais mercado. É igual o curso técnico, só que o curso técnico ele é mais nível médio. Então tem essa cultura de que, por que eu tenho que ter nível superior?
Então, muitas vezes, eu entendo o seu lado e eu sei por que você está buscando essa graduação. Porque muitas vezes você na verdade, você é um cara foda, né? Um cara fodástico. Obrigado, você também. Na área. Mas aí tem aquelas pessoas que geram aquela assim, mas ele não é graduado, então não me gera uma certa credibilidade. Pô, meu, né? Mas você vê, por que no mundo do TI isso não é um pré-requisito? Porque no mundo do TI é muito pragmático. Eu sou programador também, atuei como programador muito tempo, e assim, cara, o teu currículo é ok, legal, você pode escrever o que você quiser aqui no currículo. Vamos ver o que você sabe fazer? Sim. Vamos ver o que você pode fazer, aonde você gostaria de atuar mais. O mundo do TI, cara, tá... É porque ela é uma profissão nova, né, cara? Quantos anos tem aí? Assim, nova modo de falar, né? Mais ramificada, né? Mais aberta. Hoje como é, né? Mas se analisar aí, comparado com outras profissões que já tem mais de anos e anos aí nas costas, já vinha embrenhada aquela cultura narcisista lá atrás, né? Então, tem esse detalhe. O Kleber, é nova, porque provavelmente a tua mãe ou a minha mãe não teriam no repertório delas falar assim, filho, você vai ser um programador. Ah, claro. Ou agora você já provavelmente você considera que a tua filha possa ser uma programadora, mas as nossas mães não tiveram isso. A minha mãe não tinha a ideia de que eu seria um formador de professores para Lego Education aqui no Brasil. Sim. Se eu falasse isso para ela na época da escola, ela ia rir. Eu ia falar, filho, você quer ficar brincando de Lego a vida inteira? Não vai dar. Sinto muito, mãe, eu brinco de Lego a vida inteira. Tenho espalhado Lego por todo lado. O meu trabalho é brincar com Lego. Antigamente eles falavam assim, ou você era programador ou você era infra. Hoje, só na área de TI, só na área de desenvolvimento, você tem lá o desenvolvedor, o cara da qualidade, o cara que é UX, o cara que é DBA. Cara, a gente vai listar aqui uns 10 e vai faltar dedo ainda. Tem um full stack, que é o cara que manja tudo, mas daí agora estão dando um passo atrás, é o full stack com preferência nisso, né? Porque... DevOps, cara, a gente coloca aqui na mão e ainda falta dedo. Né? Então, assim, olha como que isso ramificou em tão pouco tempo. A gente considerar provavelmente daqui a 5 anos vai mudar tudo de novo. Né? Muita coisa vai mudar. Mas é isso aí, cara. Muito bacana, muito show. Obrigado por você participar aí. Vamos falar agora sobre o assunto principal, né? A tecnologia na educação das crianças será fundamental para o futuro profissional, né? Então, sim ou não? Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Então, a gente sempre deixa como pergunta, né? Porque se a gente afirmar, esses caras são muito prepotentes para afirmar, né? E talvez seja mesmo. Quem somos nós, né, para afirmar? Mas a gente pode provocar. Vamos provocar. Então a gente faz a pergunta e colocamos o nosso ponto de vista aqui. E aí vai de quem está assistindo, né? Falar, beleza, concordo, discordo. Lógico que colocando ali os seus contrapontos, né? Então, vamos lá. É isso aí, Thiago. Agora a palavra está contigo. Você tem aí o tempo necessário que você quiser. Você pode ficar até meia-noite se você quiser. Esse assunto, cara, a gente tem muito, muito a falar sobre ele. Daria para passar o resto do dia aqui falando. Mas olha, eu concordo contigo, mas você fez bom, você falou em tom de pergunta, né? Então você fez uma pergunta. Mas eu faria, cara, em tom de afirmação, porque essa frase... eu faria uma afirmação com reticências, tá? Também não dá para garantir nada. Mas essa frase, ela deixou de ser uma variável, deixou de ser uma possibilidade, para hoje em dia ser uma obrigatoriedade, né? A gente... Bom, como eu acabei de dizer, a gente não pode garantir nada. Então a gente tem que pensar em tudo, em todas as possibilidades, para dar mais oportunidade para as crianças. Então, trazer tecnologia, trazer educação para o ensino, cara, para mim é sim, com certeza. Eu gosto sempre de lembrar do caso das nossas mães, a minha, a tua, sei lá, de todo mundo que tem mais ou menos a nossa idade, que há muitos anos atrás não tinham a certeza
do que nós seríamos hoje. Elas tinham, assim, né, as mães, os pais, as pessoas de casa. Tinham algumas ideias das profissões, mas, cara, como é que elas iam adivinhar que a gente estaria hoje trabalhando, gerando conteúdo para a internet? No YouTube agora, por exemplo, aqui. Elas não teriam como saber, tal qual a gente não vai ter como saber, a gente não tem como adivinhar o que os nossos filhos, as nossas crianças da escola serão daqui a 10, 15, 20 anos. A gente pode supor algumas coisas, mas ter certeza não vai dar, né? Tem um vídeo, cara, bem antigo do Isaac Asimov. Eu acho que ele gravou isso na década de 50, mas sei lá, falando de 50 assim meio no chute, faz tempo. Que ele fala numa entrevista, num tom assim bem futurista, mas realista de um jeito muito preciso, que no futuro todas as pessoas teriam seus próprios canais de televisão. E cara, ele não poderia estar mais certo, né? Porque a gente tem isso aqui no bolso, é material suficiente para a gente gravar vídeos com alta qualidade, criar um canal, disseminar conteúdo e até monetizar, né? Até gerar capital, gerar dinheiro. Então, como que as nossas mães iam imaginar que isso seria uma possibilidade? Na época da nossa escola, Kleber, eu acho que você é dessa época também, a gente fazia os testes vocacionais, travou a língua agora, que tinham aquelas profissões ali elencadas. Será que daria para a gente fazer a mesma coisa hoje em dia na escola? Será que dá para a gente falar para as crianças, olha, você tem isso e isso e isso para você ser, então escolhe aí? Será que não daria já para a gente começar a incluir criador de jogos, testador de softwares, além do criador de software? Então, cara, tem muitas possibilidades para o futuro que a gente não tem certeza. Talvez se a gente fizer hoje com as profissões, essa tabela com as profissões de hoje, a gente vai estar defasado daqui a 10, 15 anos já, porque as coisas evoluem muito rápido, né? Então, daquela pergunta, eu posso dizer que talvez é um sim ou com certeza a resposta, mas talvez seria mais interessante a gente pensar no como, né? Como a gente vai facilitar, o que exatamente a gente vai facilitar. Eu não sei, tá? Também não sei, eu estou numa constante busca para descobrir o que a gente precisa introduzir na educação para as crianças, para que elas tenham um futuro profissional próspero, e seja ele financeiramente, seja a saúde do trabalho, para que essa criança hoje se sinta plena no futuro, e no nosso caso nós aqui, professores, oportunizando para as crianças um tipo de conhecimento que talvez mude a vida delas. Bom, com isso eu queria começar a falar sobre o Fórum Econômico Mundial. Estou falando de dinheiro, estou falando de futuro. A gente sabe, né, que o trabalho ele está muito ali próximo da remuneração, do quanto que a gente ganha. Não dá para ser só trabalho voluntário. Até dá, mas você tem que ter alguma reserva de dinheiro. De algum lugar você tem que pagar os boletos. Então, o Fórum Econômico capitalista não permite, né? Então, o Fórum Econômico Mundial fez um relatório, e esse relatório todo mundo pode acessar, tá? Ele está compartilhando a tela aí, né? E eu vou começar a colocar para o pessoal que está assistindo também. Pode colocar ali, tá aqui na minha segunda tela, este daí. Logo aqui no site do Fórum Econômico Mundial, a gente tem o Future of Jobs Report 2020. E aqui a gente faz o download do PDF, já fiz o download, tá aqui o bonitinho. Eu vou pular direto para a página 71, onde traz o relatório para o Brasil. Opa, ficou muito grandão, deixa eu dar um zoom melhor. Beleza. O relatório para o Brasil, ele traz... Aqui tem vários dados, tá, gente? Você pode gastar um bom tempinho aqui lendo esse relatório. Mas eu quero focar primeiro aqui, olha. Emerging and Redundant Job Roles. Tô fazendo inglês, tá, Kleber? Beleza. Então você traduz aí porque o meu inglês é little bit. Tô fazendo aula de inglês para ver se eu melhoro. Então, olha só. Emergentes e redundantes, né? O que isso significa? Aqui nesse primeiro gráfico a gente tem os empregos que estão mais aparecendo, que estão mais em alta, né? Em alta. E aqui os que estão decaindo, os que estão saindo do... Tendência a sumir do mercado. Exatamente. Então vamos lá, vamos ver os que estão aparecendo mais.
AI and Machine Learning Specialists. São os especialistas em inteligência artificial e Machine Learning, né? Aprendizagem de máquina, né? Cara, isso aqui, ó, se você é professor, tá vendo esse vídeo agora, se você é aluno, decora isso que eu acabei de falar. Sim. Olha isso aqui, olha. AI e Machine Learning. Você tem que pelo menos saber o que é. Data Analysis and Scientists. Eu não sei nem se eu falei certo. Então, cientistas de análise de dados. Exatamente. Especialista de internet das coisas. Digital Transformation Specialist. Eu nem sei. E esse cara se enquadra. Você se enquadra nesse cara, hein? Big Data hoje é o Data Science. O Big Data é o acúmulo, o tratamento, na verdade assim, o Big Data é quando você trabalha com os dados conglomerados, né? Então aquele grande volume de dados onde os especialistas vão poder tratar ou extrair informações, né? Já o cientista de análise de dados, ele faz análise dos dados do Big Data, por assim dizer. Ah, né? Excelente, excelente. Aí uma dúvida que eu sempre tive. Bom, e daí o que a gente tem de redundante, né? Accounting, Bookkeeper, Payroll Clerks, Data Entry Clerks, Assembly and Factory Workers. Ou seja, são as pessoas que cadastram coisas. Sim. São as pessoas que verificam payrolls, bookkeeping. A galera de escritório, por assim dizer. Pessoal né? de escritório, exatamente. Então isso aqui, olha, se você pensa... Por exemplo, secretariado executivo tende a assumir. O cadastrador de dados tende a assumir. O montador de fábrica tende a assumir. Sim. Aqui, ó, o secretário executivo, né? Eu resumi ali em cima, mas eu acho que está muito próximo, mas administrador, não todos, tá? Sim. Eu acho que a função do administrador ainda é muito útil. Reparador de máquinas... Mechanics and Machinery Repairs. Enfim, são a galera que faz as funções repetitivas e as funções que podem ser automatizadas. Exato. Aqui em cima, né, a gente tem outros dados, mas eu vou pular para não ficar muito denso essa passada de olho aqui nesse relatório. Eu vou pular para as habilidades emergentes. Em primeiro lugar, a gente tem Active Learning and Learning Strategies. Traduzindo, tecla SAP aqui para esse negócio que eu acabei de falar. São estratégias de aprendizado e aprendizagem ativa. É o primeiro tópico de habilidade necessária para o profissional do futuro. Pessoas autodidatas que sabem aprender, que têm método para aprender, como eu estou fazendo agora, que eu quero aprender React e Vue para o JavaScript. Toda noite eu pego 2 horinhas para estudar um pouquinho. Faz o uso do Pomodoro para manter o foco. Exatamente. Nem sempre eu consigo, mas estou tentando. O Kleber não deixa, né? Fica mandando mensagem de madrugada para você. Inovação e pensamento analítico, criatividade, originalidade e iniciativa. Leadership e social influence, liderança e influência social, né? Influência social, inteligência emocional e por aí vai. Não vou falar de tudo, mas, por exemplo, onde que está o programming? Está em 9º lugar já, gente. Ser programador não é mais o mais importante ou que está mais como emergente. Tudo isso aqui é habilidade soft, né? Soft skills. Sim. Habilidade macia, que a gente diz, não é dura, né? Você não aprende lendo um livro, você aprende praticando, você aprende se aprimorando. E aí? Como é que a gente ensina isso na escola? Eu vou parar de compartilhar um pouco agora, Kleber, pra você me ajudar a discutir sobre isso, cara. Eu não sei, eu realmente não sei, eu não tenho um passo a passo de como que a gente vai ensinar para as crianças habilidades emocionais. A gente não coloca isso no MEC, a gente não coloca isso na ementa, a gente quer que eles aprendam proporção, a gente quer que eles aprendam triângulo, equilátero e isósceles, mas em que momento que a gente está ensinando liderança para as crianças? Para todas as crianças, né? Porque nós... Persuasão, negociação... Cara, tem tanta coisa que a gente, quando sai da faculdade, a gente está
despreparado para o mercado de trabalho, a gente sai da escola, está despreparado, e isso já está sendo necessário para o mercado de trabalho, né? Para o futuro da vida adulta dessas crianças. Então, tecnologia ajuda a gente nesse sentido, porque quando a gente coloca um desafio para a criança, do tipo, quero que o robô saia do ponto A e chegue ao ponto B, e a gente coloca num contexto, quero que, na verdade, pessoal, esse robô de vocês é uma nave que está levando suprimentos para a Estação Espacial Internacional, que está ali no canto da mesa. Quando chega lá, vocês têm que fazer uma aproximação suave para poder levar esse suprimento até os astronautas, para não bater na Estação Espacial Internacional. Depois, o foguete tem que voltar, então o robô de vocês tem que voltar até a base. Agora os foguetes, né, SpaceX, maravilhosa, estão retornando, estão pousando, pouso autônomo. Esse é o meu... Eu estou escrevendo meu TCC sobre isso, na verdade. Então, a gente coloca as crianças nesse cenário, que é muito novo, muito do agora, e nós, educadores, a gente não sabe resolver. Tá? Eu, como formador, o pessoal me pergunta, professor, qual que é o melhor tipo de profissional para dar aula de robótica? Eu falo assim, olha, quem quer, quem gosta, porque eu que fiz controle e automação, estou fazendo TCC agora, fiz mecatrônica até o 8º período, não me senti apto para dar aula e tive que pesquisar tudo de novo, tive que reaprender, porque não tem, né? A gente não tem um passo a passo de como ser professor. Tem uma receita de bolo. Tem algumas pós-graduações agora, tem algumas graduações que estão mais focadas nisso. Mas... acho que, se não me engano, é design instrucional, se não me engano. É tudo muito novo, é tudo muito novo. Eu vou dar mais uma curiosidade que eu sempre falo. Você sabe qual é a graduação dos melhores técnicos de robótica do Brasil? No que eles são formados? Pergunta quase retórica, porque eu não espero que você saiba, tá, Kleber? Nem quem está aí assistindo. Porque isso não tem em lugar nenhum. Eu comecei a perguntar para as pessoas, fazer amigos nos torneios. E eu vi que alguns gatos pingados, como é o nosso caso, que vieram da tecnologia, que vieram das habilidades duras, né, das ciências duras, estão ali nos torneios, mas a maioria é educador físico. E aí, o que isso tem a ver, educador físico, com os melhores técnicos das melhores equipes de robótica do Brasil? Emocional. A gente tem... Pode ser um, né? Me engasguei, pera lá. Faz parte. A gente também tem, em segundo lugar, que os técnicos dessas equipes são pessoas da matemática. Aí faz um pouco mais sentido, né? Porque os matemáticos foram quem inventaram a computação, praticamente, né? Alan Turing, Ada Lovelace, o Babbage, que era o professor e também era colega da Ada, eles eram da matemática. Mas eram poucos, tá? De um universo assim de 30 pessoas, eu acho que 15 eram educadores físicos, formados em educação física, 5 matemáticos e o resto era mix. Era alguém da engenharia, alguém que TI, fez física ou sei lá. Era professor de biologia, também apareceram muitos biólogos, professores de robótica e técnicos das equipes. Então, eu estou dizendo isso porque, para você que é professor, hoje no dia do professor, você está assistindo essa entrevista, esse momento que a gente está fazendo aqui. Não se sinta menor em pensar em ser diferente, porque você já tem uma característica diferente dos outros. Você quer mudar, você quer fazer diferente. Então, vai adiante. Põe o caderno embaixo do braço e pensa nisso que eu acabei de falar. Dá uma lida no relatório do Fórum Econômico Mundial, para não ficar só aqui no resumo, né, para você ter propriedade. Olhei aqui para o lado porque está aqui na minha segunda tela. E pensa nessas características. A gente tem a necessidade de ensinar coisas diferentes para as crianças para prepará-las para os próximos 10 ou 20 anos. Muito doido, né? Eu vou trazer mais dúvidas do que respostas, tá? Não sei se era esse tua Cara, o objetivo nosso é
tirar a galera da zona de conforto. Eu acho que necessário. Com certeza. A pessoa, quando se sente instigada, incomodada, né? Ela tende a se mexer, né? Ela vai procurar algo a mais pra ela. Fala, pô, legal isso aí. Isso que eles estão falando agora aí é uma coisa que eu posso seguir também. Eu tenho essa visão, eu tenho algumas características que eles comentaram, né? Então eu acho que é pertinente. Vou dar uma investigada sobre isso aí, né? Olha, eu trouxe aqui, tô olhando de novo aqui pro lado para minha... Já tá na tela já. Tá. Esse canal, gente, eu na época da escola, da faculdade, eu não sei se tinha YouTube na minha época da escola, eu acho que estava começando, ou não tinha ainda. Mas eu lembro que os professores, na faculdade principalmente, falavam, não confie no YouTube, nem na Wikipedia e tal. Tá, não confie em nada então, não confie na Barça, não confie em coisa nenhuma. Pesquise para você verificar a fonte. Esse canal aqui, tudo eu verifiquei a fonte deles, os conteúdos que eles passam, e é tudo muito bem feito. Então, é um canal que tem uma pegada bem científica. Esse Optimistic Nihilism aqui é lindo, esse vídeo deles, é maravilhoso, vale muito a pena. Parece contraditório esse tema, mas maravilhoso, tá? Fica aí meu convite para vocês assistirem, não vai dar tempo para eu passar isso agora. Tem um monte de coisa legal. Aqui, olha, 2 anos atrás eles estavam falando das vacinas e a gente tem aqui um câncer social chamado negacionismo. Sim. Bom, desse só o pessoal canal procurar lá, ó. Eu não sei nem como pronuncia isso aí, cara, mas a galera vai conseguir digitar lá e vai... Putz, sei lá, eu não falo alemão. Mas é uma palavra alemão que significa in a nutshell. E in a nutshell significa falado de uma maneira simples, falado de uma maneira resumida. Sim. É uma expressão americana e uma expressão alemã que é explicar algo muito complexo de um jeito simples. Então aqui a gente tem a fronteira final do universo explicada em 11 minutos de um jeito belíssimo. Uhum. A gente tem... falando aqui de buraco negro em 13 minutos. Então é fantástico, tá? Vale muito a pena, mas eu queria falar sobre esse vídeo aqui, que é o The Rise of the Machines. Deixa eu voltar ele lá. Rebelião das Máquinas. E colocar aqui. Tá me lembrando aquele filme, cara, Exterminador do Futuro. É tipo isso. Ó, o título dele aqui, ó, a miniatura dele tá escrito Automation. Pra você achar fácil, você que tá vendo essa nossa entrevista, para você procurar depois. Mas aqui, olha, eu vou citar alguns trechos aqui deles muito interessantes. Primeiro esse daqui, olha, ele fala da General Motors, a GM, Chevrolet aqui no Brasil. 1979, eles tinham mais de 800 mil empregados, employees, né? E gerou 11 bilhões de dólares de receita. Então, de um lado, a gente tem a GM, que gerou 11 bilhões de dólares e tinha 800 mil funcionários. Do outro lado, nós temos a Google, que gerou 14 bilhões de dólares com 58 mil pessoas. E o gráfico fica assim, olha. Aí, ó, para vocês verem como que fica o gráfico. As bolinhas significam a quantidade de trabalhadores e os dinheirinhos a quantidade de dinheiro gerado pelas empresas. Isso é um dado que pega a gente pelo pescoço, né? Sabe aquele tapão que você leva pelo pescoço que você não espera? Porque todo mundo falava assim, mas a automação, ela vai mudar o tipo de trabalho, ela vai melhorar a vida das pessoas. De fato, ela mudou, ela melhorou, mas os empregos estão sumindo. Sim. A geração de dinheiro precisava de muitas pessoas e agora a gente tem um pouquinho de pessoas para gerar um montão de dinheiro. Aí você me fala, pô, mas não tem nada a ver GM com Google. Tem um pouco a ver, tá? Mas vamos aqui para uma comparação um pouco melhor. Deixa eu ver onde que ele fala. Aqui. Então eles trouxeram aqui a Blockbuster. Blockbuster tinha 84 mil funcionários e gerou 6 bilhões de dólares em
revenue, né, em receita. Aí, olha só a comparação, Netflix, que teve 4 mil, até 2016, 4 mil funcionários, 9 bilhões de dólares, 4.500 funcionários e 9 bilhões de dólares em receita. Vou tirar aqui o subtítulo para ficar aqui marcante o gráfico que eles desenharam. Essa comparação aqui, linda demais. Sim. Olha só o tanto de funcionário para gerar o tanto de dinheirinho e o tanto de funcionário para gerar esse tantão de dinheiro aqui. Aí você me diz, mas aí agora a gente tem editor de vídeo, a gente tem outro tipo de profissional da indústria cinematográfica que poderia trabalhar na Netflix. Não exatamente, né? Porque olha quantos funcionários eles têm. Sim. 4.500 ainda é muito, mas é bem diferente dos... Quantos que tinham lá? Deixa eu ver aqui o... 84 mil. Cara... Gente, hein? O que eu posso dizer? Volta pra nossa tela aqui pra gente bater um papo, Kleber. No primeiro ano da engenharia mecatrônica, que eu estava fazendo na PUC Paraná, eu lembro da palestra de boas-vindas dos calouros, e daí tinham duas empresas convidadas. Uma era uma empresa de mineração de cimento, que o cimento ele tem que ser minerado, tá? Sim. Você tem que pegar o composto, acho que é cimentita, e misturar ele ali e ensacar. É uma mina, né? Você entra na mina. E daí eles estavam falando que antes de automatizarem a empresa, eles tinham em torno de 50 funcionários, e a maioria era mineiro, que entravam na mina, corriam risco de saúde, porque inalavam pó e tal, para poder fazer o saco de cimento. E depois de automatizarem, eles vedaram a mina, nenhum humano mais entrava na mina, apenas o operador da máquina que ia lá, fazia a mineração. Eles tinham agora 300 funcionários, incluindo designer de saco de cimento. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu propaguei essa ideia por alguns anos. Designer de saco de cimento. Boa. Pois é, isso me marcou. Eu vou citar o nome da empresa, era Nassau Cimentos. Não mudou muito o design, mas eles falaram que tinha um designer de saco de cimento lá na palestra, tá? Talvez para emblema, sei lá. E o outro era um açougue, e daí eu já não me lembro mais, que era um abatedouro de porcos. E tinha muito acidente de trabalho, às vezes o açougueiro cortava as mãos, às vezes se machucava, os cortes não saíam perfeitos. Quando eles mostraram o abatedouro, o porquinho pendurado, morto, passava. Eu acho isso meio triste, apesar de eu comer carne, eu sou complacente com o vegetarianismo. Eles tiravam um raio-x do porco para saber exatamente onde estavam os ossos, e depois passava uma máquina, 2 braços robóticos com serra na ponta. Olha só que negócio bizarro. E cortava os cortes. O corte saía perfeito, aonde saiu o bacon, onde saiu o lombo, onde saiu o pernil. E daí uma pessoa só dava um talinho ali para destacar a peça e embalava e estava pronto. Caraca, velho. E daí eles falaram que melhorou muito a produção, o rendimento melhorou, pessoas pararam de se machucar e tal. Mas isso foi o que me falaram como vendedores de curso. Porque né, a graduação, eles têm que vender, é caro. Uma graduação numa faculdade privada. Tal qual os vendedores os coaches e os vendedores de autoajuda fazem, né? O curso deles é maravilhoso, é ótimo, faça. Vire trader, vire investidor da bolsa, mas dificilmente você vai ser um bom investidor. Mas a realidade é outra. A realidade é que as posições de trabalho estão sumindo. A automação, ela necessariamente tira pessoas, humanos, do trabalho. Como programador, a minha intenção é menos humanos possível operando, porque humanos geram erro. Mas humanos são criativos. A gente não conseguiu fazer máquinas serem criativas ainda, talvez a gente consiga. A gente não conseguiu fazer com que as máquinas sejam desafiadoras, sejam ousadas. Então essas características ainda são muito humanas. Trazer a tecnologia para as crianças nesse sentido, talvez torne-as aptas para entrar no mercado de trabalho, que elas não sejam substituídas por máquinas.
Então a gente não deve ensinar tecnologia, usar a tecnologia para as crianças do tipo: então, alunos, queridos alunos e alunas, vamos abrir o tablet e vocês vão usar esse jogo aqui. E vocês têm 20 minutos para se divertir. Acho que não é isso. Acho que não é isso, tá? Acho que a gente tem que usar a tecnologia do tipo... Uma criança me perguntou uma vez em sala de aula: professor, como que os foguetes chegam na Lua? Eu não lembro se era exatamente essa pergunta, mas era uma pergunta desse tipo. Como é que o foguete sai? Eu acho que era isso. Como é que o foguete sai da Terra? E eu não sabia responder. E eu falei assim: cara, pra você não ficar em dúvida, pega ali o tablet no armário rapidão e vê se tem algum vídeo explicando como que o foguete sai, que daí eu vou preparar uma aula melhor sobre isso e te explico, tá bom? E daí você pode me ajudar na aula. E daí umas 3 semanas depois eu fiz uma aula só sobre isso para ele e para toda a turma, claro, mas eu achei aquele assunto tão interessante que eu precisava pesquisar. Mas naquele momento eu precisei de ajuda da tecnologia para responder a pergunta dele. Bem. Acho que aí o tablet em sala de aula faz todo sentido, porque daí a criança vai lá rapidão, procura no Google, ela me respondeu a própria pergunta dela, não fui eu que respondi, não sou dono do conhecimento, nenhum professor é. Mas aí está uma boa forma da gente usar a tecnologia, ter uma resposta ali imediata, né? Como se a gente abrisse uma enciclopédia e fizesse uma consulta. Sim, a mesma coisa que a gente fosse na biblioteca consultar o livro, né? Só que a gente foi super rápido. Ele estava ali na prateleira, foi ali rapidão, pegou o livro, pegou o tablet, aliás, consultou. Claro que a gente tem que consultar as fontes, tal qual tem livro que é tendencioso, tem livro que fala coisas absurdas. Assim como a internet também. Na internet tem coisas absurdas. Na internet a gente tem que, né, como eu estava falando, a gente tem que desconfiar de tudo, tem que procurar fonte de tudo, tem que... de acordo com a pesquisa científica, o artigo, tá, mas qual a qualidade desse artigo? Sim. Bom, e daí, Kleber, quero finalizar com uma última experiência que eu tive. Eu estava pesquisando atividades para fazer com os meus alunos nas férias. Queria fazer um clube de férias com os meus aluninhos. E daí estava na internet ali buscando coisas, buscando assuntos, buscando temas, me deparei com essa reportagem aí, olha só. Nova mania entre adolescentes no Zé é desbloquear iPhone, diz jornal. Essa matéria é de 2009. Faz tempo, né? No mundo da internet isso aqui é uma viraria. Me admiro que está online ainda esse negócio. Pois é, cara. Aqui no G1. E daí no G1 ele tem um recorte. Olha só, a matéria é de 8 de julho, mas é um recorte do Wall Street Journal de 7 de julho de 2009, que mostra esse guri aqui numa loja da Apple, e na loja da Apple nos Estados Unidos é tudo liberado, você pode ficar ali brincando com os computadores, mexendo, fazendo o que você quiser. E o título é Ari, talvez seja Weinstein o nome dele, 15 anos, decidiu passar as férias mexendo no código do seu iPhone. Em vez de se divertir andando de bicicleta ou andando nessas férias, Ari, de 15 anos, escolheu outra atividade para passar o tempo, integrar um grupo de hackers com a missão de quebrar o código de segurança do iPhone e do iPod. E daí aqui fala um pouco mais e tal, e explica um pouco mais do assunto. Mas sabe o que eu achei interessante? As férias dessa criança de 15 anos foi usando tecnologia do jeito mais hardcore possível. Sim. Descriptografando, quebrando código, mexendo, jogando pra cima pra ver se cai, sabe? Sim. E não andando de bicicleta. Eu lembro que eu morava num sítio em São Luís do Maranhão, Cleber. Isso eu não sei se eu te contei. E a minha mãe falava: sai da frente do computador, moleque, vai brincar na árvore. E daí eu tinha que me esconder pra abrir o computador, pra descobrir como que ele era por dentro. Mas aí eu ia pra árvore, fazia minhas casinhas da árvore, mas eu dava um jeito de tentar desmontar os computadores. Televisão, sabe o que eu fiz uma vez, cara? Eu espremi um caju atrás da televisão. Você voltou pra minha tela que eu tô segurando aqui o caju, né? Pra explodir a televisão, era uma televisão de tubo. E eu via ela saindo fumaça pra todo lado. E meu olho fazia assim, ó. Consegui. Porque eu sabia que o castigo ia ser eu ficar o dia na assistência. E foi exatamente o que minha mãe fez. Ela falou assim: seu moleque, me deu uma chinelada, falou: você vai passar o dia lá na assistência enquanto o técnico não termina de arrumar essa televisão. E eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos. Daí quando eu cheguei na assistência técnica, eu sentei no banquinho e fiquei com o pé assim, olha. E eu falava: moço, o que é isso?
Isso aí agora, o que você está fazendo? O que você está mexendo? Cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. O dia que eu queimei a televisão e a minha mãe me colocou de castigo na assistência técnica. Eu queimava outras coisas para ver se ela... Mas daí eu comecei só a levar chinelada. Mas enfim, o Ari teve um pouco mais sorte. Porque os pais dele concordaram, né? Em vez de se divertir andando de bicicleta ou nadando, ele ficar hackeando o iPhone. E daí, cara, me deu uma curiosidade. Fui procurar no LinkedIn o que esse cara tá fazendo hoje. Olha aqui onde que ele tá. Ele é um engineering manager na Apple. Olha só. Trabalhou como software engineer nessa empresa, depois foi co-founder da Workflow e depois virou um software engineer na Apple. E aí, valeu a pena essa criança aqui dessa foto ter largado a possibilidade de andar de bicicleta e nadar na piscina e virar um software engineer na Apple? Talvez, olha a carinha dele aqui, é parecido, né? Sim. Manteve o mesmo narigão. Será que ele faz o que ele gosta hoje? Talvez. Nas férias, ele já fazia isso porque ele gostava. Ele não estava ali forçado. Exatamente. Né? Ele pediu para os pais: posso fazer isso ao invés de fazer aquilo? Então, né? O que aconteceu? Eu quero que você que está vendo isso aí, olha, memoriza essa tela aqui, olha. Fica olhando aqui pro Ari. Einstein, sei lá como é que é o nome dele. Ari Einstein. Ari Einstein, talvez. Depois vamos marcar ele no vídeo, né? É. Eu falo bastante desse cara. Foi uma surpresa maravilhosa. Interessante, cara. Bacana essa sua pesquisa aí. No LinkedIn. E é isso. O que a gente pode fazer para melhorar? E traz eu de volta aí, Kleber, que eu quero bater papo. O que a gente pode fazer para melhorar a forma como a gente entrega conhecimento para as crianças e como que a gente vai impactar o futuro delas da vida adulta? Eu não tenho todas as respostas, tá? Eu tenho mais perguntas para te fazer, quero aprender contigo. Então, se você que é prof, tá vendo esse vídeo aí, depois comenta aí. Marca a gente para a gente aprender juntos. Marca, sei lá, chama para bater um papo nas redes sociais. Olha aqui, ó, a rede social do Thiago aqui, ó. @TTTamer. Porque eu quero aprender também. A gente não sabe. As palestras do Prof. Mota, ele sempre fala assim, que a gente tem que sair da casinha, tem que pensar diferente, tem que inverter a mesa, tem que fazer tudo novo. Mas eu não sei como. Sinceramente, eu não sei muito bem como. O que eu posso dizer é, vamos oportunizar o máximo possível para as crianças. Vamos utilizar tudo que a gente puder. Tem um aplicativo novo aqui que faz tal coisa. Existem aplicativos como o Scratch Junior e o próprio Scratch para poder fazer programação, mas não é simplesmente falar, pessoal, hoje é aula com o Scratch, vamos abrir o tablet e vocês vão fazer tal jogo. Sim. Não, é motivar a criança, é fazer assim, que tal se a gente fizer um joguinho e daí pedir para as crianças trazerem a problemática e a gente aprender junto com elas. É isso. É sair do conforto, Kleber. Concordo plenamente contigo. Uma coisa, não sei se... Bom, você vai ter aí. Também eu tenho aqui um kit Arduino. Kitzinho básico aqui com Arduino. Com LEDzinho. Lógico, a gente não vai ficar falando, pessoal, compre Arduino, compra Leo, compra... Né? Não é essa a intenção. A intenção é assim, você está em uma linha, uma caminhada no seu meio, no seu segmento, né? Com qual frequência você para olhar para os lados, né, dessa via que você está seguindo, né, para ver novos ares? Ou você sempre está olhando para frente? Às vezes é interessante você pegar e dar uma olhada para o lado e falar, que legal, o pessoal está fazendo aqui, né? Será que isso aqui fica interessante eu juntar com o que eu estou fazendo aqui? Será que isso vai levar algo a mais para o meu aluno? Para com as emendas, né? com o PPP da escola, com todos os tópicos que eu tenho que ensinar, será que eu preciso gastar tanto tempo falando sobre geometria com as crianças? Será que
será que você está parando para identificar se a criança realmente aprendeu sobre geometria? Sim. As crianças da sua turma aprenderam? Será que não vale a pena você utilizar, por exemplo, cara, vou citar um negócio veiaria aqui, Megalogo ou Logo. O Megalogo é a evolução do Logo. O Logo é o software que o Simon Papert acho que não desenvolveu, talvez ele tenha liderado o desenvolvimento, que muitas pessoas participaram lá no MIT, que ele é uma tartaruguinha que você digita códigos e ela desenha formas geométricas. Dá para fazer isso no Scratch também, dá para fazer em várias outras... Academy. Academy, cara, maravilhoso. Code.org. Por que não a gente usar outras ferramentas que são tecnológicas, são fáceis, são gratuitas, estão ali, para a gente reforçar o que a gente já está ensinando para as crianças? E também trabalhar justamente aquela questão da parte emocional. Às vezes, uma coisa que eu sempre procuro levar para os meus alunos, como eu sou professor da área de tecnologia, a gente trabalha com desenvolvimento de software. Mas a gente faz visitas técnicas, por exemplo, visitamos um pet shop. O que tem a ver pet shop com desenvolvimento de software? Você vai prover uma solução para um negócio que você desconhece. Então, como que você vai fazer isso? Então, você tem todo aquele processo, você vai ter que chegar, conversar com o estabelecimento, né? Levantar informações da problemática, né? Para você prover a solução. Então, essa experiência, muitas vezes de forma geométrica, ali que você comentou. Às vezes você conversa lá com um marceneiro, leva numa marcenaria o pessoal lá, quais são as formas geométricas que a gente tem aqui, o pessoal que faz móveis planejados. Então são situações que saem fora do contexto de sala de aula, mas que agreguem isso aí. Por exemplo, lá uma construção civil, pessoal, tem formas geométricas aqui, ou como é que o pessoal faz o cálculo para saber se esse pé direito aqui vai sustentar a casa, né? Então... Eu falo isso aí para meus alunos também. Fugir um pouco do trivial, tentar pensar, é difícil porque se a gente analisar aí, e a gente já falou isso anteriormente, né? O processo de formação nosso, ele condicionou muito, né? A gente foi condicionado a muitas situações que não era o ideal, não é assim, igual você falou, né? Em que momento da educação básica a gente trabalha inteligência emocional? Não é mesmo? Em que momento da nossa graduação a gente trabalhou inovação? Muitas das pessoas que, assim, isso o meu me trabalho... tira do sério, tá, Kleber? Isso me incomoda, cara. Exato. E a gente tinha que estar fazendo isso ontem, e a gente está pensando em fazer amanhã ainda. Exato. Então, assim, esses processos de inovação que surgem, né, por exemplo, o seu trabalho de outros profissionais, foi por causa de uma inquietação sua, pessoal, com relação a isso. Você tem uma visão diferente dos demais, mas tem pessoas que são condicionadas e não conseguem enxergar um detalhe. Um detalhe que seja diferente. Ele está andando na sua via, mas ele não olha para os lados. E já há pessoas que são fora da curva, a gente fala ponto fora da curva, a gente tem esse processo de olhar, às vezes até sai um pouco e depois volta. Então, você sabe, deixa eu fazer um comentário que nas reuniões de treinamento com o pessoal da Lego Education, que eles pedem para a gente facilitar os treinamentos aqui no Brasil, teve uma teoria que a gente estava discutindo que é muito boa, que é a Triple Helix, né? É a tripla helicoidal, sei lá, acho que é essa a tradução. Que é a questão de que a gente não necessariamente tem que ser sempre disruptivo, sempre fora da casinha. Mas a gente tem que ser essas três formas de dar aula. Sim. A gente tem que ser fora da casinha, a gente tem que ser o tradicional. Falar assim, pessoal, silêncio, por gentileza, que eu preciso falar esse assunto com vocês. Tem que fazer a base de conhecimento, isso é fato. Tem que fazer, não dá para ser só diversão o tempo todo. E tem que ser um momento que tem que ser um grande jogo, você tem que ser líder junto com as crianças. Ou seja, isso quer dizer, não tem uma fórmula de bolo. Não. Eu queria só fazer esse comentário, porque você estava falando isso, eu estava me lembrando dessa fala lá do pessoal da Lego. Que, ok, seja disruptivo e pense fora da caixa, mas não esqueça que às vezes você vai ter que parar e voltar e ser o tradicional. Falar, pessoal, vamos lá, abre uns cadernos aí, vamos fazer... O professor tem que ser um bom analista, porque cada turma se comporta de uma forma. Tem turmas, por exemplo, que nem a gente trabalha com educação tecnológica.
Tem turmas que você consegue trabalhar bem uma determinada linguagem e tem turmas que você não consegue. E aí você tem que partir para uma outra situação. Você tem que saber a hora de mudar, né? Difícil. Não é fácil. Por isso tem que ser um bom analista. Não é fácil. Quem é prof aqui está escutando a gente deve estar falando assim, pensando, mas a minha coordenadora pedagógica, nossa senhora, não vai permitir. Talvez se você, na reunião de planejamento, falar assim, olha, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer diferente, aos pouquinhos você consiga. Talvez, mas tem que tentar, né? Tal qual a gente tentou, né, Cleber? Eu vivia perturbando minhas coordenadoras, eu falava assim, gente, essa turma aqui, eu preciso de outro jeito, não tá legal, vamos mudar tudo. E às vezes eu conseguia, às vezes não, mas não deixei de tentar. Exatamente. Bom, Tamer, Thiago, Tamer, enfim, cada hora a gente chama de um jeito, né? Vamos partir pro nosso finalmente pra gente poder encerrar isso aqui. Bora. A gente falou bastante sobre essa parte, né, da educação tecnológica aí para as crianças, né, para o futuro profissional. A gente viu aí o caso do Ari, né, o Ari ali, que é bem interessante. Ou Ari, sei lá como Ari. Chama o nome dele. Cara, mas é muito bacana. A gente tem que deixar claro para os professores, né, que a gente já mencionou isso anteriormente, né, é uma missão difícil no nosso país, dado todas as circunstâncias, né, a questão de como que o Estado trabalha com a educação, né, a visão que ele tem sobre educação, isso é muito difícil. Então, nesse ponto, a educação privada, ela se sobressai, né, em determinados pontos. Mas, lógico, tem muito que evoluir ainda. As duas têm. As duas, né? Mas a gente tem que manter essa força, né, essa disposição, tentar inspirar outros educadores para que não desanime, não perca a esperança, acredite, um dia a gente vai ter recompensa. E tem aquele ditado, né, quem planta tâmaras muitas vezes não come, né? Na vez não come tâmaras, né? Então você está fazendo o futuro da sua nação. Não quer dizer que você vai aproveitar isso, mas você está trabalhando, né, cooperando porque o futuro da sua nação seja melhor. É isso aí. E aí eu queria que você desse as suas considerações finais. Minha consideração final é, desculpa por ter trazido tantos problemas e tão poucas soluções. Estou contigo nessa problematização aí, galera. Eu também estou em sala de aula, ainda mantenho em sala de aula, tento pegar algumas turmas para não me ausentar, não ficar tão longe de sala de aula. É difícil mesmo, mas, cara, a gente está nessa por amor, né? A gente está nessa pela nossa missão, pelo nosso lá na frente, a diferença que a gente vai fazer na vida das crianças. Deitar com o travesseiro, deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, em paz, sabendo que a gente fez mudança. Causou uma mudança, causou uma melhoria na sociedade e, quem sabe, a gente ajudou a entregar um futuro melhor para as crianças. Só posso pedir para vocês que continuem na batalha. Tamo junto. É isso aí. E se você quiser bater um papo, é como o Kleber falou. Tá aqui o meu... errei de novo. Aqui o meu Instagram, que também é o meu Twitter, também é o meu Facebook, é o meu YouTube, é tudo @TTTamer. Então você me acha fácil aí nas redes, porque eu acho que nessa caminhada da educação, todo mundo aprende junto. Não é uma exposição de conhecimento, é pesquisa. Vamos sair da casinha, vamos se virar, vamos tentar melhorar, melhoria sempre. Tamer. Obrigado, Kleber. Cara, eu que agradeço. E pra você, obrigado. Eu que agradeço, cara, pela participação aí, pelo conhecimento compartilhado. Logo no dia de hoje, né? Dia 15 de outubro. E lógico que vou te convidar mais vezes para vir aqui. Às vezes numa dessas a gente pode até combinar de fazer aí uma demonstração Lego. Ficaria legal, hein, cara? Olha, Lego, Arduino e Microbit são 3 coisas que eu amo. Amo demais. Cara, é só você escolher um dos 3, montar Ou por que não os 3? Pode ser também, cara. Dá pra gente fazer vamos propor uma situação, então.
Esse vídeo aqui vai ser compartilhado, né, com a galera. Então, se eles quiserem alguma coisa assim nesse sentido, né, para eles comentarem lá, deixar um comentário, assim, hashtag queremos aula com o Tamer, pronto. Quero ver o Arduino em prática, quero ver o que esse microbit faz. Coloca lá o que você quer. Aí fala, hashtag quero aula do Tamer, pronto. A gente vai organizar um dia aí, a gente monta um esquema, o Tamer tem lá o estúdio lá, monta o laboratório na casa dele. A casa dele é um laboratório praticamente, né? Você vê no fundo lá, ó. E aí a gente vai voltar. Do lado da bancada, computador, fio pra todo lado. Aqui atrás tá bonitinho, aqui tá a zona. Aqui, ó. Prateleira aqui tá uma loucura. Mas você vai voltar aqui no canal, certeza. Fechou, tá? Já disse sim. Olha, viu? A galera vai gostar. Beleza, então? Brigadão pela força, cara. E pra você que ficou até o final do vídeo, aquele abraço, um salve e até a próxima. Até lá.